pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Mentaliza aí Podcast e hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente está muito feliz em receber ele aqui. É o Igor. Igor, se presente para nós. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? Agradecendo muito. Meu nome é Igor Cirino Alves, eu sou psicólogo social, né? Hoje atuando na área social. Mas além da formação de psicologia, eu também tenho a formação, né, em graduação em filosofia e estou trabalhando na psicologia com especialização em psicologia da saúde, psicologia social, psicologia com cuidados e, né, com os usuários e consumidores de álcool e outras drogas, psicopedagogia. E hoje eu também estou coordenando, né, um comitê. Nós temos uma comissão temática de saúde mental, álcool e outras drogas do CRP Subsede Triângulo, e também represento o nosso Conselho de Psicologia da Subsede Triângulo no Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas da cidade de Uberlândia. Ótimo. Vamos falar então um pouquinho sobre a sua formação em saúde social. Para você compartilhar um pouco da sua jornada, como que foi desde o começo? Como que você escolheu a psicologia para depois ir para a social? Sim. Então, desde o início da faculdade, né, eu digo sempre isso, que desde o início sempre me interessou a comunidade, o social. Foi algo que sempre me atraiu. A clínica me chama a atenção, sim, mas eu até digo, não tem clínica sem social. Então, desde a minha faculdade toda foi voltada, os estágios, eu sempre voltei para o campo social, da sociedade, da comunidade. Então, sempre me atraiu. Eu já tive momentos que eu tive, né, voltado para trabalhos do campo social, que eu digo hoje que me ajudou, porque me ajudou na minha formação e na minha postura antimanicomialista que eu tenho hoje, porque eu já fui um dia manicomialista, já trabalhei em instituições que cerceavam direitos das pessoas, né? Nós podemos até depois falar um pouco sobre isso também, mas foi um aprendizado importante, porque através desse trabalho eu pude entender o que é a lógica manicomial e pude entender que essa lógica, né, que a gente tanto fala, e nós estamos no mês, né, de maio ainda, terminando o mês de maio, que é justamente sobre a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, que é o dia 18 de maio, que é a luta nacional. E o quanto foi importante toda essa trajetória que eu vivenciei. Tem 15 anos que eu estou na saúde mental, vamos dizer assim, e 8 anos que eu sou formado em psicologia, mas que eu atuo dentro desse campo da saúde mental, álcool e outras drogas, já tem 15 anos já. E como que foi esse processo? Como que foi há 15 anos atrás? O que você fez até desde o começo? Então, no início eu trabalhava como terapeuta holístico numa comunidade terapêutica. Aí por isso que eu falo que há essa mudança, né? Porque no início eu acreditava que a comunidade terapêutica ela podia, né, ajudar as pessoas, porque nós temos no Brasil uma comunidade terapêutica diferente daquela comunidade terapêutica que foi trazida lá na Itália, né, por Basaglia, quando ele começa a reforma psiquiátrica na Itália, quando começa a reforma psiquiátrica na Europa, há um modelo de comunidade terapêutica que é dos pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente dos soldados, né, que vieram da pós-guerra, que muitos adoeceram, entraram em sofrimento mental, emocional. Então foram acontecendo nesse processo de reforma psiquiátrica, da quebra do manicômio, da quebra do hospício, as pessoas formando comunidades. Né? Mas ali as famílias participando, profissionais da saúde participando e tudo mais. Não é esse modelo que nós temos hoje, de modelo onde vai cercear o direito do indivíduo, onde eu me coloco no lugar de suposto saber e aquela pessoa usuária do serviço não tem saber nenhum, né, que é o modelo da comunidade terapêutica hoje atual. Então eu comecei nesse modelo, né, e aprendi muito o que não fazer, aprendi o que fazer e aprendi muito o que não fazer também.
te guiou para Me onde guiou você tá para hoje. onde eu estou hoje, né? Que eu estou hoje num trabalho em liberdade. Sim. Né? Hoje eu atuo no consultório na rua, que é um trabalho que cuido de pessoas que também fazem uso de substâncias, de álcool e outras drogas, em liberdade no território. Isso é que é o bacana. Quando você começa a mudar o paradigma, né, da manicomialista para o cuidado em liberdade no território, é muito mais satisfatório, principalmente para nós profissionais da psicologia, porque aí a gente vê a coisa acontecendo. E qual que é a diferença que você percebeu assim? Principalmente no empoderamento, eu não gosto, mas vou usar essa palavra, do usuário. Porque eu saio desse lugar de que eu sei o que é melhor para você. Porque isso encanta muito, né, alguns profissionais da saúde, infelizmente. E às vezes eu falo que até um saber medicalocêntrico. E que a gente, né, alguns médicos estão no movimento até para entender que eles também não estão nesse lugar de suposto saber. Foucault, né, trabalhou muito isso, né, na sua biopolítica, né, então eu achar que eu sei o que é melhor para o outro. Entendi. Né, essa questão medicalocêntrica mesmo, onde você está junto com o usuário da saúde mental, cliente ou paciente, e construir ele junto com você profissional. Quem sabe dele é ele. Quem sabe da história é o sujeito. Então ele vai me trazer e juntos nós vamos construir. E é um momento de acolhimento também, né? O acolhimento, principalmente, essa questão de estar aberto. Né? Como eu trabalho na saúde pública, eu falo, não é eu que tenho que aderir, não é o paciente que tem que aderir a mim. Eu que tenho que aderir ao paciente, eu que tenho que aderir ao cliente. Então eu sempre trabalho muito junto com a equipe que eu trabalho essa questão, né? O paciente é difícil, o paciente não está aderindo. Então quais são as estratégias que nós podemos fazer para que ele participe, para que ele se envolva, para que ele, né, faça essa adesão então ao cuidado dele. Então, se ele não está aderindo, é porque alguma coisa não está legal para ele. Então, vamos trazer ele para conversa, vamos trazer ele ou ela para conversa e que ele ou ela possa construir junto com a gente, então, qual que é o cuidado que ela ou ele gostaria de ter. Aí, o lugar é aí. Essa é a mudança desse olhar manicomialista, Entendi. desse lugar de cerceamento de direitos, para o olhar do cuidado em liberdade, para o olhar do cuidado no território. Né? Que é você olhar para a pessoa com uma pessoa de direitos, com uma pessoa de deveres, mas com uma pessoa livre, né? Que ela sabe dela, ela é que sabe dela, ela é que vai saber falar do sofrimento dela, ela é que vai saber falar da angústia dela, não sou eu. Né? Juntos nós vamos construir essa ponte para que ela possa ter vínculo e confiança, né? Enquanto profissional da saúde, para que então nós possamos criar as estratégias de cuidado. E até mesmo o olhar, né, das pessoas, que a gente até estava comentando um pouco antes, o olhar que as pessoas tinham antes transformou também, né? Antes o olhar era mais para si, como profissional, eu acredito, assim, você vai saber falar melhor, mas o olhar agora para a pessoa mesmo. Pra pessoa em si. Eu fui vencendo, eu falo que a minha história, a minha trajetória de vida fez com que eu fosse vencendo muitos preconceitos meus mesmo, preconceitos e estigmas que eu fui ao longo da minha vida criando, né, seja no meu laço familiar, no meu laço social, e que eu fui podendo trabalhar esses preconceitos, esses estigmas. Né? Trabalhar hoje com a população em situação de rua é um dos maiores, eu falo, avanços na minha vida. Eu falo que eu aprendo mais, nesses 3 anos que eu trabalho com a população vulnerável, eu tenho aprendido tanto com eles, né? Porque eu tenho aprendido justamente essa questão, né? Eu não sei mais da vida dele do que ele. Com Isso, certeza. principalmente. E as histórias de vida.
que é aquele preconceito que a própria população às vezes tem. Ai, a pessoa faz uso de substância, tá na rua, é sem vergonha, é noiado, é drogado. Não, atrás daquela pessoa tem um sujeito, né? Atrás daquela pessoa tem um sujeito com uma história de vida linda, dolorida muitas vezes. Eu já ouvi histórias, né, de muitas dores que eu falo, será que eu no lugar dessa pessoa, eu aguentaria? Né? Então, falo que viver em condição extremas de vulnerabilidade, como é viver em situação de rua, é muito difícil. Né? Então, falar assim, a pessoa faz uso de substância. Eu não sei se eu conseguiria viver na rua sem fazer uso de nenhuma substância. Né? Eu acho que é da ordem do impossível, quase, viver em situação de rua, porque é muito violento. Né? Violento com o seu próprio corpo, igual eu estava falando antes da gente iniciar, a gente tem todo um entorno, uma borda, né? Um lar, uma casa, nós temos horários, né? Para acordar, nós ou vamos estudar ou vamos trabalhar, nós temos uma rede, um laço social, um laço de trabalho. As pessoas vulneradas, principalmente essas que em extrema pobreza, que chegam à situação de rua, isso está tudo rompido. Não tem esse espaço-tempo como as pessoas, né, que não estão vivendo essa vulnerabilidade. Então, para falar delas, tem que estar com elas têm que falar delas. Então, é onde eu aprendi muito a escutar. Né? Que é o papel do psicólogo. Que é o papel do psicólogo. Eu falo que nesses últimos 3 anos eu aprendi muito a ouvir, a escutar. Porque talvez é o que mais aconteceu agora, recente, essa semana. Não posso falar de uma situação? Aconteceu uma situação específica, eu atendendo uma mulher em condição, né, de vulnerabilidade, uma mulher negra no uso de substância que tinha sofrido violência de um suposto parceiro dela. Então ela estava até com marca no rosto, né, dessa violência. E ela chorando para mim, querendo uma solução. Que ela tinha ido já no posto policial, que ela já tinha ido atrás de tentar solucionar aquele problema. Ela queria uma solução para o problema dela, mas na verdade ela queria algo além, ela queria uma resposta para o problema que ela está vivendo também dentro dela. Junta tudo também, né? Exatamente. Ela queria um olhar para a situação dela que ninguém às vezes vê, que ninguém olha, que fica invisível, né? Então naquele momento eu me senti tão impotente. Eu me senti num lugar de impotência tão grande que é o do não saber, que o que eu pude fazer para ela foi pegar ela e colocar ela no meu ombro, porque eu via o tamanho da angústia dela e ela não estava conseguindo soltar uma lágrima, mas a angústia estava ali gritando. E quando eu coloco ela no meu, assim, no meu ombro, que eu dou meu ombro para ela cai em lágrimas, ela começa a chorar compulsivamente. E às vezes era só isso que ela precisava, né? E foi o que eu entendi. Nessa hora eu aprendi, né? Eu aprendo muito. Eu não tenho que falar nada, eu só tenho que deixar ela chorar e ela falar. Porque ela tem que pôr pra fora, ela falar. E aí ela chorava e falava. E aí ficou ali uns 5, 10 minutos aproximadamente. Aí aproximou uma outra pessoa, amiga dela, e vendo a situação, a gente já se conhecia, mas aí ela já convidou ela para conversar e eu entendi, não, elas vão saber se entender melhor, vão saber se conversar melhor, porque eu acho que o meu papel aqui agora, enquanto profissional, era dar esse torneamento de o quê? Vem cá. Acolher mesmo, né? Você não, né? Eu sei que é difícil, só que, né, eu também não sei responder, eu não sei também te dar o que você precisa agora, mas a única coisa que eu tenho para te dar é o meu ombro. Que é muito importante. Que é o amparo, o acolhimento, que é né, nós, enquanto profissionais da psicologia, muitas vezes nós temos isso, o amparo, o acolhimento. E dizer, eu tô aqui, eu tô aqui. Verdade, muito legal. Vamos então falar, você citou um pouquinho da luta antimanicomial, que você explicou um pouquinho sobre isso, você até falou um pouco na Exanc esses dias pra trás, né? Sim. Queria que você contasse um pouco o que é em si a luta antimanicomial, qual que é o trabalho, o que você pensa sobre isso, aproveitar no finalzinho do mês, inclusive, que tem uma relação muito grande, inclusive, com o que a gente está conversando agora. Sim. Hoje, para mim, o tema luta antimanicomial é um tema muito caro, né? Eu já ter falado, eu trabalhei numa
numa instituição da qual eu trabalhei 8 anos e tentei ali durante 8 anos, mesmo depois de formado como psicólogo, tentar quebrar os muros, né? E tentar trazer o cuidado em liberdade. Mas dentro de uma instituição é muito difícil, é da ordem do impossível. Eu demorei a entender isso. Entendi. Que não teria como eu trabalhar dentro daquela instituição sem uma lógica do manicômio. Por mais enquanto eu, profissional psicólogo, porque existem outros profissionais dentro daquele espaço. E no dia a dia, por mais que numa reunião em grupo ali, numa terapia de grupo, eles conseguissem falar da necessidade, da angústia e da aflição deles, mas no dia a dia o que acontecia era o cerceamento de direitos deles enquanto indivíduos, era o cerceamento da liberdade, o cerceamento do cuidado, a não identidade, né? Então acontecia justamente o contrário daquilo que acontecia nos grupos, que eles falavam da necessidade que eles tinham do grupo. Que o momento do grupo era algo que fugia um pouco do que acontecia no dia a dia, exatamente. Então eu entendi, né, que opa, esse espaço não é meu mais, eu preciso encontrar o meu espaço agora, porque aí eu entendi o que era, né, a lógica manicomial. Aí eu fui trabalhar na organizacional, trabalhei 1 ano na psicologia organizacional e não me identifiquei também. E aí foi onde eu tive, né, a oportunidade de estar no trabalho que eu estou hoje, que eu acho que eu me preparei a minha vida toda para estar aqui hoje como psicólogo social, atuando no consultório na rua. Porque é realmente trabalhar com a lógica da liberdade e do cuidado no território. E a luta antimanicomial, ela vem de uma luta cara, que é a reforma psiquiátrica. Então nós temos que entender existe, reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Porque a reforma psiquiátrica foi um movimento, não tem como eu não dizer de outra forma, mas foi um movimento político. Foi um movimento político de trabalhadores da saúde mental, para a mudança de paradigma de um modelo que era um modelo medicalocêntrico, um modelo asilar, né, de cuidado em saúde, para um modelo, né, que fosse multidisciplinar e livre, né, um cuidado livre no território, que aquela pessoa, sem precisar ela se isolar, sem precisar tirar ela da sociedade. Então foi um movimento político que demorou, foi o envolvimento dos trabalhadores da saúde, que teve que envolver, né, campos políticos para que essa reforma acontecesse de fato, como aconteceu com a Lei 10.216 em 2001, que a gente chama, né, a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Paulo Delgado, que trouxe, né, essa mudança de paradigma no cuidado em saúde mental. Então começa a partir de 2000, então, toda uma luta de desinstitucionalização, de fechamento de enfermarias psiquiátricas, de fechamento de hospitais psiquiátricos, de fechamento de manicômios, né? E o início, então, de um novo paradigma, que a gente inicia os dispositivos substitutivos à saúde. Então, quais? O que nós vamos colocar no lugar, então, né? Então, começa a rede de atenção psicossocial. Então, a gente começa um movimento Atenção Primária à Saúde, as UBS, UBSFs, consultório na rua, né, que é o próprio movimento, faz parte também. A atenção especializada, que a gente fala, que é a atenção psicossocial, que é através dos CAPs. A gente tem, né, os modelos de CAPs modelo, aí vai para cada número de habitantes dentro da cidade, né? Modelo CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, CAPS Infanto-Juvenil, que é para trabalhar, né, justamente tirar essa pessoa desse modelo ambulatorial, hospitalocêntrico, para um modelo mais em comunidade, mais na sociedade. Que na maioria das vezes não é uma internação, né? Que a pessoa vai durante o dia, quando ela quer. Exatamente. É mais livre, né? A gente chama de rotina. Então ela cria, junto com os profissionais, com a equipe multidisciplinar, porque aí tira o foco somente do médico, né? Então começa a entrar uma equipe multidisciplinar, né, de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, a fazer parte também dessa rede de serviço.
Então amplia Sim. e dá possibilidades, né, para que essa pessoa possa cuidar no seu território, possa cuidar de si. Então ela vai para as rotinas durante o dia e à noite ela vai dormir na casa dela, Sim. ou à noite ela, né, vai fazer o que ela quiser da vida dela. Sim. Mas e tem momentos, que é momentos às vezes que ela sente que ela está em crise, que ela precisa de um cuidado com maior atenção, de um cuidado mais especial, com mais atenção. Aí a equipe multidisciplinar fala, não, então nós temos um momento de hospitalidade. Então nós temos aqui em Uberlândia, né, dois CAPS, o CAPS AD, que é o modelo 3, que é o modelo 24 horas, que lá também tem leitos para hospitalidade. E temos o CAPS Oeste-Sul, que funciona no modelo 3 também, que tem leitos para hospitalidade. Quando a pessoa está em crise, né, numa crise maior, necessitando de um cuidado mais especial, mais de atenção dessa equipe multidisciplinar, ela pode ficar ali durante 14, 15 dias em hospitalidade. Que é importante também, né? Sim, que é muito importante, porque nesse tempo ela se reorganiza para voltar para a sociedade, Sim. que essa é a função, né? Não é tirar a pessoa da sociedade, é ajudá-la para que ela possa retornar à sociedade o mais rápido possível. Entendi. Então esse é o modelo que a gente tem, que é o da rede substitutiva. Centros de convivência e cultura, que em Uberlândia nós temos também. Então nós temos vários outros dispositivos de saúde que a gente vai, que a gente chama de substitutivos aos manicômios. Então tem como cuidar da saúde mental hoje, tem como cuidar da saúde mental no território, né, nas UBSFs. Nós temos que preparar nossas equipes, né, das UBSs, das UBSFs, que é a Unidade Básica de Saúde da Família, das UBSFs, para atender as pessoas também em sofrimento emocional, em sofrimento mental. Que é algo que ainda não ocorre muito, né? Que tem que estar melhorando ao longo do tempo. Sim, a gente precisa estar focando, né? As nossas equipes hoje estão com esse olhar, né? Então, os gestores estão com esse olhar de cuidar, né? De cuidar mais, né? da questão do sofrimento emocional, álcool e outras drogas, porque a gente fala muito de saúde mental e esquece a questão álcool e outras drogas também, que faz parte, é um sofrimento emocional também. O uso de substância, eu digo isso, ela entra às vezes como uma automedicação para o sofrimento da alma, da dor da alma daquela pessoa. Então é como se a pessoa buscasse naquela substância, seja o álcool ou outra droga, um lenitivo, um bálsamo para sua dor emocional. Né? Então, assim, o cuidado em liberdade e a luta antimanicomial, eu digo isso, um direito garantido, ele não é um direito conquistado eternamente. Então, por isso a gente tem a luta antimanicomial, que a gente reservou, lógico que ela tem que ser todos os dias do ano, né? Mas a gente reserva aí o 18 de maio como um dia nacional para se comemorar essa reforma psiquiátrica e para que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça, a gente até usa isso. Para conscientizar também, né? Para conscientizar. Como recentemente saiu, nós tem uma jornalista, Daniela, que ela criou, através de outros depoimentos, porque como que a sociedade descobriu que isso acontecia nos manicômios? Através de denúncias. Foram denúncias que foram acontecendo, né? E aí a sociedade foi ficando sabendo das barbaridades que aconteciam nesses hospitais, nesses manicômios. Então tem um livro que virou até um documentário hoje na Netflix, que é o Holocausto Brasileiro. Eu assisti, eu cheguei a assistir. Então, que ele é muito importante, até uma dica para quem ainda, né, não leu o livro e não assistiu, possa ler o livro, porque são impactos diferentes. Ler o livro e assistir o documentário são impactos diferentes que você vai ter, né, em se tratando do mesmo tema ali, que os manicômios, né? Como que era, né? Mais de 60 mil pessoas morreram né? Principalmente nesse manicômio de Barbacena, né? Então a gente pensar, e nesse exato momento, eu falo, atualmente existem os atuais manicômios, né? Nesse exato momento, ainda não acabou. Por isso que tem que ter a luta, a gente tem que lembrar, porque ainda não acabou, ainda existe, né? E nós temos que lutar, né? Sempre pelo cuidado em liberdade. Eu sempre penso isso assim, no meu cuidado, como eu gostaria de ser cuidado, das pessoas que eu amo, minha família, meus amigos,
né? Como que eu gostaria que eles fossem cuidados. E é assim que eu gostaria que os outros também. Se colocar no lugar do outro, exatamente. Né? Então, como que eu gostaria de ser cuidado? Quando eu chego numa UBSF ou quando eu chego num CAPS, como eu quero ser olhado, cuidado? Então, eu penso nisso. Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que pensar nisso. Que cuidado que eu quero oferecer para o outro tem que ser um cuidado que eu também gostaria de receber. Então, com se certeza. eu tô, né, se eu não estou respeitando o outro, será que eu estou me respeitando então? Então, às vezes é isso. A gente tem até que cuidar da gente. Para cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Com eu certeza. tenho que estar bem comigo para cuidar do outro. Sim. Falando um pouquinho sobre álcool e drogas, né, e outras drogas, você faz parte desse esqueci o nome. É uma comissão temática. Comissão, eu ia falar comitê. Que eu tô até no grupo, inclusive, você posta sempre os eventos que vão acontecer, sim, sempre. Como que funciona essa comissão? O que vocês fazem? Qual que é o trabalho de vocês? Então, bacana. Essa comissão, ela faz parte do Conselho Regional de Psicologia, né? Então, nós já tivemos no passado essa comissão, aí ela deixou de existir, agora nós retomamos. Nós estamos no 4º mês já que a comissão retomou e no momento eu estou, né, atuando na coordenação dessa comissão. É uma comissão temática sobre saúde mental, álcool e outras drogas. Então, nós aqui em Uberlândia representamos a subsede Triângulo Mineiro, que tem aproximadamente 70 cidades, né? Nós temos, Uberlândia e região. E nós nos reunimos toda terceira segunda-feira do mês, às 7h30 da noite, lá na sede, na Floriano Peixoto, para tratar temas justamente sobre saúde mental, álcool e outras drogas. O nosso intuito, o nosso objetivo nesse primeiro momento nos reunimos, né, o maior número de profissionais, não só da categoria da psicologia. Eu falo que a gente precisa ter esse olhar também multidisciplinar, com certeza, interdisciplinar, e que o objetivo é que alcance até a transdisciplinaridade, que eu falo que ainda, né, tem uma grande professora que eu admiro muito, que fala que ainda não existe, mas que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Né? Então, nessa última reunião, por exemplo, que nós tivemos esse mês, a gente já teve a presença já de uma advogada, de um estudante de medicina, né? Porque antes estava indo só profissionais da psicologia, mas agora já está abrindo, outros profissionais estão indo, então isso é bacana, porque dá para discutir com outros saberes que sim, não seja só da psicologia. E através dessa discussão, o que nós queremos também, né, assim, o que nós desejamos que aconteça é que os usuários também da saúde mental, álcool e outras drogas façam parte também dessa comissão. Porque aí profissionais de diferentes categorias junto com os usuários, aí sim nós vamos poder criar essa transdisciplinaridade, né, que é criar novos saberes. Né? Vamos juntando aí a psicologia com a enfermagem, com o direito, a medicina, e os usuários, né, da saúde, porque é para eles que nós estamos ali, nós vamos criando novos saberes. E aí tem esse né, aí a gente vai ter a interdisciplinaridade acontecendo de fato aplicada, né, na transdisciplinaridade. Então esse é um objetivo. Né? Eu falo que às vezes eu falo, é utópico. Não é utópico, é alcançável, dá para alcançar. É aos poucos, é passinho. Sim, é passinho por passinho, dá para alcançar. Esse é o objetivo. E que a gente torne isso prático, não só fique só ali na teoria, no campo da teoria também. Que a gente sim, consiga criar grupos de trabalho para pensar políticas públicas sobre saúde mental, álcool e outras drogas, para que isso também possa ser levado até, né, os nossos governantes da cidade, para que possa se transformar em políticas, quem sabe na cidade, quem sabe no estado, quem sabe até no Brasil. Né? Sempre melhorando, tentando aprimorar e desenvolvendo, né? Exatamente. Porque no final das contas, tudo voltado para as pessoas. Sim, né? Pensando, né, a política como um bem-estar comum, voltado para o bem-estar comum de todos, né? Pensando em políticas públicas nesse sentido. Então, essa comissão, ela vem nesse intuito, né? Ela representando nossa subsede, a gente está ligado à CRP, né, que é o CRP Minas Gerais, a nossa sede é em Belo Horizonte. E nessa intercomunicação das subsegs, a gente vai criando algo que vai atingindo, né, não só a esfera do estado de Minas, mas pode ir atingindo até a federação.
E o interesse é esse, né? O intuito é esse, é que a gente consiga discutir política, consiga discutir saúde mental, álcool e outras drogas numa perspectiva antimanicomial, antirracista, anticapacitista, antiproibicionista. Então é sempre nesse sentido. Porque as pessoas às vezes falam assim, por que anti? Porque tudo aquilo que a gente... Já viu, você fala assim pra pessoa assim, não coloca o dedo, até pra uma criança, né? Eu gosto de trabalhar muito isso com as pessoas. O nosso cérebro, ele tem dificuldade de entender a palavra não. Né? A gente precisa começar a evoluir nesse sentido de entender que o não, o proibicionismo, não vai fazer com que ninguém pare de usar substâncias. Muito pelo contrário. Né? Em algumas determinadas... falar de saúde mental, álcool e outras drogas, principalmente numa perspectiva da psicologia social, eu preciso trazer a antropologia, a ciência da antropologia, ciências sociais, porque aí nós vamos entender um campo maior de sociedade, de historicidade no tempo. Né? Então nós precisamos, para falar de saúde mental, álcool e outras drogas, é necessário tocar, né, nesse ponto. Então, assim, as políticas proibicionistas, elas só trouxeram, infelizmente, para a sociedade gastos, muito gasto público, né, em dinheiro público, gastos, e focando somente na segurança, que é importante, claro que é importante, a segurança pública, mas esquecendo da saúde pública, esquecendo da questão social também, né? Dos vários atores sociais que precisa estar envolvido. Falar de saúde mental, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Gente, como que eu vou falar? Você está em terapia? Primeiro eu tenho que perguntar para saber se a pessoa está tendo segurança alimentar, se ela está se alimentando, quantas vezes ela alimenta por dia, né? Então uma perspectiva de saúde mental que não esteja envolvida o social, não dá, né, para falar de saúde mental sem falar também de estruturas sociais, né, de como essa pessoa está dentro da sua estrutura social, dentro do seu laço social, do seu contexto. Né? Eu tô estudando, não tô trabalhando, não tô empregada, não tô com dificuldade dentro de casa, não tenho alimento, não tenho. Então tudo isso conta para se ter uma saúde mental, vamos dizer aí, com uma qualidade mais positiva, mais saudável, né? Porque a falta, né, de elementos sociais pode, né, levar um indivíduo a ter um sofrimento em alguma área da sua vida. A gente é biopsicossocial, né? Exatamente. Porque a gente estuda bastante sobre isso. Eu vi que você estudou sobre neurociências, que você colocou. Qual que é essa contribuição que você acha das neurociências para o seu trabalho hoje? Olha, é muito importante. As pessoas costumam, na faculdade, as pessoas têm muito briga de escolas, principalmente da psicologia, né? E hoje eu falo, gente, não briguem, porque nenhuma vai responder a esse ser humano por inteiro e todas têm a contribuir. Né? Todas têm a contribuir, nenhuma vai responder a esse ser humano, porque nós somos muito mais complexo do que uma simples teoria. Perdão, simples não, porque tem teorias que são muito complexas, né? Mas eu, quando iniciei, por exemplo, né, o meu processo, eu iniciei buscando nas terapias cognitivas comportamentais, né? Fiz minha formação em terapia cognitivo-comportamental. Depois, trabalhando no campo ali, eu fui vendo, né, que não respondia completamente aos anseios, até aos meus próprios anseios. Eu não estava vendo, né, somente não só as respostas ali no campo, mas também aos anseios enquanto profissional. E aí eu fui buscar na análise transacional, né, que é uma teoria também, uma abordagem também. E foi muito bacana, aprendi bastante, né? Mas também chegou um momento que ela deixou também alguns... E aí, quando eu vou trabalhar de fato com a psicologia social, no campo, né, ali na rua, a psicanálise começa a fazer um maior sentido para mim.
né, mesmo lá na faculdade, já tendo tido acesso ao, né, eu sempre desde o início, desde o primeiro período, eu sempre participei de seminários, né, congressos, simpósios, sempre fui um estudante atuante na minha carreira profissional. Eu falo carreira porque desde o primeiro período, falei, eu sou psicólogo, né, e fui me formando para isso. Então eu sempre fui participativo e participando de tudo. Mas aí a psicanálise, ela foi respondendo a esse laço social que era esse entorno, estar com as pessoas em situação de rua. Né? A clínica peripatética de Antônio Lancetti também, né? Quem não ouviu falar vai ter oportunidade de procurar, né? Antônio Lancetti traz, quando eu ouvi falar, né? E hoje ela faz um total sentido para mim, que é sair do setting terapêutico, né? Quando o Lancetti traz a noção da clínica peripatética, é justamente você fazer a clínica onde a pessoa está, onde ela se sente mais à vontade, onde para ela faz sentido. Então, trabalhar com as pessoas em situação de rua trouxe esse olhar da psicanálise maior. Então, eu fui estudar psicanálise, hoje eu faço uma formação em psicanálise já há 2 anos, entendo que é uma formação contínua, entendo que é uma formação para a vida toda. E também comecei a fazer análise pessoal, que antes eu fazia, né, psicoterapia nas abordagens que eu atuava. Então, há 2 anos eu estou em análise pessoal. E supervisão, já fiz supervisão, tenho que voltar novamente, né? Porque é o tripé, né? da psicanálise, é análise pessoal, supervisão e teoria. Né? Para que você consiga ir para a prática, né? Você tem que estar com tudo isso. E então a psicologia social, as neurociências, porque as pessoas tentam tirar a neurociência da psicanálise. Não, ela comunica, ela conversa muito bem. Então, quando eu fiz a minha especialização, eu não gosto hoje, eu acho o termo dependência química muito um pouco do campo do pejorativo. Então, eu prefiro falar cuidado aos usuários de álcool e outras drogas. E aí, eu fiz a especialização em neurociências e aprendizagem também, né? E depois eu fiz uma em psicopedagogia também. Então, as neurociências é muito importante para você entender a nível de sistema nervoso central, nível de sistema periférico, principalmente a questão de onde a substância atua, né? Porque nós temos 3 tipos aí, vamos dizer, sistema, né, de substâncias. Substâncias depressoras do sistema nervoso central, substâncias estimulantes do sistema nervoso central e substâncias que hoje dizem perturbadoras, né, do sistema nervoso central. E nós já temos algumas até que falam que são as substâncias psicodélicas. O Brasil hoje está retomando muito forte os estudos com as substâncias psicodélicas no tratamento em saúde mental também, e com resultados já bastante avançados. Então nós temos, e isso é importante para vocês entender o que? Eu não sou só meu cérebro, eu não sou só um sistema nervoso central, mas é importante que eu entenda o biológico, né? Eu gosto de falar assim, eu não uso de substância, nos estudos, né, que eu faço de uso de substâncias, do setting, né, do setting e da matrix. E o que seria isso? Então, o set é a minha personalidade, eu enquanto indivíduo, que eu trago enquanto repertório pessoal desde a gestação da minha mãe até hoje, é o set. O setting é o quê? É o local, o ambiente. Né? O ambiente que eu fui também inserido desde o meu nascimento, o laço social que eu fui fazendo, né? O laço familiar, laço social, laço do trabalho, e que envolve o coletivo também. E a matrix, que é o mundo que eu estou inserido, o sistema que eu estou inserido. Então, o uso de substância, por isso que eu falo que ele não está relacionado só a vamos dizer, a um órgão, um determinado órgão, uma determinada glândula, porque existe toda uma variável que vai influenciar no uso de substância também. Não é só, né, eu estou usando uma substância que ela funciona como depressora, mas ela vai depender de um N fatores também para que eu tenha determinado comportamento, né, fazendo uso daquela substância.
Então, a neurociências ela é muito importante, sim, mas não é só. Por isso que eu falo assim, não dá para eu pegar o ser humano, dissecar o ser humano e achar que o ser humano é só, né, só uma parte. Sim. Né? Claro que é mais para compreensão, né? Exato. Para meio didático, meio né? didático, de compreender, de saber que, né, nós temos um núcleo accumbens e que a substância, né, determinadas substâncias, ela vai atingir esse núcleo accumbens, né, é justamente ali que é produzida dopamina e que determinadas substâncias, ao atingir ali, vai liberar em doses mais cavalares essa dopamina, com que pode fazer com que esse organismo se torne, às vezes, mais compulsivo àquela substância. Por quê? Porque quando ela faz uso, ela vai ter maior liberação de dopamina. Mas não é só isso. Existem outros fatores também, né, que pode fazer com que aquela pessoa se torne uma usuária, vamos dizer, compulsiva. E aí as pessoas falam muito, né, de uso problemático. Problemático para quem, primeiro? Por isso que eu falo, eu prefiro o termo cuidado aos usuários e consumidores de álcool e outras drogas. Por quê? O uso prejudicial, ele está sendo prejudicial para quem? Para a pessoa ou para as pessoas que estão em torno ou para a sociedade? Então, enquanto psicólogo social, eu tenho que pensar nisso também. Né? Eu penso o indivíduo inserido na sociedade. Né? O campo da psicologia social é isso, é estudar o pensamento, o comportamento, como esse indivíduo ele se comporta em determinado meio social, em grupos, como, né? Por isso que eu falo que eu preciso muito da antropologia enquanto ciência, eu preciso muito das ciências sociais para me ajudar a entender esse indivíduo em sociedade, né? Porque para entender como que ele se movimenta. Uberlândia, nós temos aproximadamente 700, 800 mil habitantes. Eu falo que por dia passa 1 milhão de habitantes aqui. Mas nós somos em várias regiões, nós temos aqui dentro da cidade que as pessoas atuam de formas diferentes. Mesmo as pessoas, né, os usuários do serviço, né, da qual eu atuo. Que eu vejo que o comportamento numa certa região daquelas pessoas é um comportamento diferente do que os de outra região. Aí imagina isso em Minas Gerais, imagina isso no Brasil e no mundo. Então, por isso que é importante a gente entender que o ser humano ele é um indivíduo, mas ele é um indivíduo social e para isso eu tenho que ter contato com essa questão também da antropologia, das ciências sociais, né, de tudo isso também para entender-se. Com certeza. E a filosofia? Onde entra? Entra nisso também, né? Fala a filosofia a mãe, né, da psicologia, Sim. A mãe de todas as ciências aí. E a minha paixão pela filosofia vem desde sempre. Eu me lembro que no ensino fundamental, né, na minha época, uma professora de português pediu para fazer uma redação sobre os 4 porquês, né, as 4 formas de porquês. E eu me lembro que essa redação na época foi escolhida na escola porque eu fiz uma redação filosófica, porque era por que eu existo, para que, né, por que eu estou aqui, para onde eu vou, por que eu tô. Foi nesse sentido. Gostaria muito de ter essa redação, mas ela se perdeu ao longo do tempo. Mas a filosofia vem desde quando eu comecei a me entender por pessoa, que foi aos 4 anos, quando minha irmã nasceu, né? Minha irmã nasceu, eu tinha 4 anos de idade, aí eu falei, nossa, existe outra pessoa além de mim dentro dessa casa? Eu achava que eu era o reizinho aqui dentro, né? Então, desde muito pequeno, né? Tentar me entender, né, nesse lugar chamado, né, Terra, planeta, né, foi muito constante na minha vida. Me entender como ser humano, né, me entender as questões que me perpassam, as questões transcendentais que me faz parte de mim. Então a filosofia ela vem desse lugar. E aí quando eu fui, né, para psicologia,
trouxe algumas respostas, me ajudou bacana, mas a filosofia ela me ajuda a beber lá da fonte mesmo, né? Então aí a beber da fonte, e hoje, por exemplo, eu tenho alguns teóricos que me ajudam muito, principalmente no campo da psicologia social. Né? Tem o próprio Foucault, que me ajuda muito a entender essa questão do poder, de como vai se movimentando, né? A ética do poder. Mbembe, né, que vem falar muito da necropolítica. Ele né, traz muito essa questão quando a determinadas sociedades começam a fazer escolhas de que tipo de pessoas podem ter direitos e outras não. Isso no campo da psicologia social é muito importante também, né, para a gente entender. E vários outros, né, outros filósofos aí muito importantes, né, que agora vai me dar no branco, mas a filosofia ela tem um lugar muito importante. E eu me coloco sempre no lugar de aprendiz. Sabe, eu não me coloco no lugar, eu tenho isso desde sempre na minha vida. Quando me convidar, eu quero, vem fazer uma palestra, olha, eu vou lá para conversar. Né? Igual aqui agora, eu tô aqui, a gente tá batendo um papo, conversando, então tenho vontade, eu sei que tenho muita coisa para passar, principalmente campo prático de trabalho. Sim. Mas eu tenho certeza que tudo na vida é através do diálogo, é através da conversa, né? Então eu não sou dono de saber, eu não sei, você tem conhecimento, né? Todos temos conhecimento, por isso que eu acho que nós só vamos conseguir mudar a nossa sociedade para melhor se a gente entender isso, se juntar todo mundo para ouvir, para o diálogo, para o campo da conversa, do diálogo, do que é possível, do que não é possível, do que dá para fazer, do que não dá agora, mas talvez amanhã dá. Eu acho que assim a gente pode ter, filosoficamente, pensar num mundo melhor. Sim. E tudo junto, como a gente já falou, né? Todas junto. As áreas. Todas as áreas, todos os campos dos saberes são importantes. Todas as escolas, né, da psicologia são importantes. Então, parar com essas, principalmente para os estudantes que estiverem assistindo, vão parar com essas brigas de escola, de epistemológicas, que todas são importantes e se a gente unir, né, para uma vai responder de uma forma, uma vai contribuir de outra forma, outra contribui de outra, e junto a gente vai construindo, tentando responder sobre esse ser humano que somos nós e que somos lindos, né? Eu falo que a gente é lindo, por isso que eu escolhi a psicologia, né? A filosofia, porque eu amo o indivíduo, eu amo o humano. Amo os animais, que, né, pra mim acho que nós temos tanto que aprender, né, acho que nós temos tanto que aprender, porque eles não destroem o ambiente que vivem, nós aprendemos a destruir o ambiente que vivemos, né, estamos vivendo catástrofes aí em alguns lugares, né, no sul principalmente, né, mas a gente precisa pensar em coletividade. Falo que muitas vezes, né, a gente precisa aprender muito com os nossos antepassados. A gente precisa aprender muito com né, aqueles que vieram antes de nós, principalmente nesse lugar do cuidado, nesse lugar do cuidar né, do ambiente em que vivemos. Porque nós só vamos ter futuro, quem vai viver aqui, né? As próximas gerações que poderão habitar aqui, se a gente cuidar desse lugar. Né? E a gente precisa aprender a cuidar. Então eu falo principalmente os povos indígenas, né? Os povos originários, né? que a gente tem muito que aprender com eles. Eu falo que o futuro, eu gosto muito o Alok, né? Criou agora um álbum, né? E o Alok traz isso, né? O álbum, o futuro é ancestral. Então pra mim eu tenho isso também. Falando em cuidados, conta um pouquinho pra gente como são os cuidados que você falou sobre as substâncias, né? Álcool e outras drogas. Então, hoje eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho que está dentro do SUS, do modelo do SUS. Então, isso é muito bacana. O SUS é maravilhoso, é um modelo... Nós temos o único sistema do mundo que é um modelo de cuidado em saúde universal, onde todos têm direito e acesso, até uma pessoa estrangeira que é de fora, que se vier aqui, ela tem direito, né, acesso à saúde.
e na equidade, né? Isso é que é lindo, né? Que desde a pessoa, nós somos diferentes, todo ser humano é diferente, mas nós, nesse momento, nós temos essa singularidade de poder ter o cuidado. Então, qualquer ser humano pode ser cuidada e deve ser cuidada e de forma igual. Não é porque um, às vezes, pode ter condições financeiras maior que ele vai ter acesso maior do que aquele que não tem condições financeiras. Então, no SUS, a gente tem a equidade, né? E a noção de territorialidade, né? Isso é maravilhoso, que é poder cuidar do indivíduo, poder cuidar do ser humano no seu território, né? Então, trabalhar em saúde, álcool e outras drogas também necessita ser nesse sentido também, né? Nesse sentido de universalidade, de equidade e de territorialidade. Nós precisamos avançar. Eu falo que a gente precisa pensar políticas públicas, álcool e outras drogas, e precisamos avançar muito nessa área, porque está tendo muito um olhar, que eu já disse, é necessário, que é o olhar da segurança, né? Mas precisa muito ter o olhar da saúde, precisa muito ter o olhar do desenvolvimento social, precisa muito ter o olhar da moradia, do trabalho, da educação, né? Fonte de renda e trabalho, da educação, da cultura, do lazer. Então, é intersetorial. Falar de álcool ou outras drogas só no campo, só em um campo, seja ele no campo da segurança, não dá. E se for só no campo da saúde, também não dá. Então, ele é intersetorial. Nós precisamos envolver todos os setores, né? Como eu já disse, saúde, desenvolvimento social, moradia, trabalho de fonte de renda, capacitação profissional, né? Educação, né? E lazer, esporte, cultura. A gente sabe que nós somos seres sociáveis, né? Nós somos seres gregários, de viver em grupo. E uma substância que vai, como já diz, nas neurociências já diz, vai liberar dopamina, vai ter liberação algumas de serotonina, que também te dá uma sensação aí de alívio, né, para certas questões ansiogênicas, por exemplo. Então nós precisamos olhar para o uso de substância, o que? Opa, é algo que dá prazer? No reino animal, não sei se vocês já viram, uma vez eu estava assistindo um vídeo na Channel onde tinha um grupo de elefantes fazendo uso de frutas, que as frutas já tinham entrado em fermentação. Então, as frutas, quando elas entram em fermentação, elas ficam alcalíneas. Então, os elefantes estavam todos de cabeça, brincando e pulando, porque eles estavam alcoolizados. Eles estavam sob o efeito, né, ali naquele... Então, no reino animal a gente tem isso. No reino é natural, né? O uso de substância, ele é mais antigo do que a gente imagina, né? A gente tem aí nos livros de história, mas ele é muito antigo. Ele existiu num momento, né? Num primeiro momento, a gente traz aí o uso dele até para rituais religiosos, uso terapêutico, uso de forma sociável, né? Uso social para se socializar. Porém, a partir da reforma industrial, a partir da revolução industrial, né, que a gente começa a ter uma mudança. Aí eu falo a nível fenomenológico e histórico, né? Se a gente for pegar um recorte de história, a partir da Revolução Industrial, nós começamos a ter um uso e consumo de substâncias, principalmente álcool e algumas drogas que vão surgindo, de forma que antes não era feita na história, que nunca foi feita. Né? Hoje, por exemplo, esse uso compulsivo que algumas pessoas fazem, não só de substâncias, nós estamos falando aqui de álcool e outras drogas, mas hoje a gente tem o uso da internet, a gente tem o sexo, a gente tem o alimento, a comida, a medicação, que é, né, a medicação psicotrópica, que é droga. Então, primeira coisa, quando eu vou falar sobre álcool e outras drogas, quando eu vou falar sobre substâncias, né, psicoativas, é a desintoxicação do conceito de drogas.
Acho que a primeira coisa a gente precisa desintoxicar. Por quê? Quando eu falo droga, qual que é a primeira assim, coisa que vem na sua cabeça? Assim? Nossa, eu nem sei te falar. A primeira coisa que eu vem na cabeça. Eu penso em medicamento, que eu tava falando agora. Medicamento, né? Mas assim, ai, sabe, por exemplo, bati o pé aqui, ai, que droga. Ah, não, nunca né? tinha pensado nisso. Mas assim, geralmente quando fala droga, parece que tá ligado a algo do negativo, né? Algo daquilo que é ruim, né? Ao longo do tempo a gente foi, né? E lembrando que a palavra droga, drug, né? Que vem até do alemão, que é folha seca, né? Então, assim, ela foi mudando o sentido ao longo do tempo também. Nesse processo de historicidade, ela foi mudando esse sentido. E hoje a gente tem a droga como algo do negativo. Em alguns momentos, algo até do diabólico, né? Demonização. E de um objeto, né? De uma questão que a droga é um objeto. Então, a gente precisa começar a ter uma mudança de paradigma sobre o conceito de droga também. Uma desintoxicação do conceito de droga, para olhar para o sujeito de fato. Porque se eu for olhar para o sujeito que faz uso de substância através desse prisma droga negativo, demoníaco, eu não vou estar olhando para o sujeito. Eu vou estar olhando para o objeto droga. E aí nós vamos ter o que nós estamos tendo até hoje, né? Infelizmente, políticas ineficazes, né? Para a saúde daquele indivíduo, para a saúde daquela pessoa que está fazendo uso de substância. Porque a gente tirou o foco do sujeito e colocou o foco na droga. Então, enquanto houver o foco na droga, nós não vamos estar falando de pessoa, nós vamos estar falando de objeto. Então a gente precisa desintoxicar e voltar o nosso olhar de fato para quem tem que ser olhado, que é o indivíduo. Esse indivíduo que está fazendo uso de determinada substância de forma compulsiva, para quê? Entende? Aí nós começamos então de fato a olhar que lugar é esse que essa substância ocupa na vida dessa pessoa. Que lugar, para quê? Então eu creio que as respostas a gente precisa começar, enquanto sociedade, começar a dialogar para poder buscar essas respostas. E junto com eles, é com quem está fazendo uso dessas substâncias. Não adianta juntar acadêmicos, né, pessoas, a ciência para falar dessas pessoas. Não, nós temos que trazer elas também para essa conversa. Por quê? Porque que eu escolho determinada substância, seja o álcool, seja cocaína, seja crack, e ela ocupa um lugar central na minha vida de repente. Eu começo a fazer um uso dessa substância, desse objeto. Claro que vai ter aí uma mudança, né? Começa, não estou aqui, né, tirando a questão da neurociência em momento algum, mas por que essa substância começa a ocupar esse lugar na minha vida em detrimento de tantas outras, né? Às vezes eu tinha uma vida social, uma vida escolar, uma vida acadêmica, uma vida familiar, uma vida profissional e de repente tudo isso não faz mais sentido, só a droga começa a fazer sentido. Né? Então existe aí nós temos uma grande tarefa, que é justamente chamar para o diálogo, chamar para a conversa e chamar os usuários e chamar a comunidade científica para a gente estudar, para a gente começar a falar sobre isso. Falar sobre o sujeito, né, que faz uso dessa substância. Por que ele está fazendo uso dessa substância desse tipo? Aí é onde eu te falei lá atrás do setting e matrix. Por que esse sujeito, né, tá fazendo uso dessa substância dessa forma, de determinada forma, nesse contexto? Aí a gente abre um leque maior de possibilidades de intervenção até no cuidado. Por isso que eu falo que, né, a redução de danos, que muitas pessoas infelizmente ainda não entendem e é necessário a gente trazer, porque na saúde, no SUS, né, hoje enquanto política pública é a redução de danos, a gente precisa trazer a redução de danos novamente, porque ela, de alguns anos para cá, ela ficou meio que jogada no quesito álcool e outras drogas. A gente precisa trazer ela de novo para o centro. Porque a redução de danos, ela é um olhar de cuidado para o sujeito.
Tem pessoas que é apologia ao uso, não. Muito, muito ao contrário disso. A redução de danos é colocar o sujeito no centro da questão. Eu tiro a droga do centro e trago o sujeito para a questão e começo a cuidar do sujeito. E mas ele pode continuar usando droga? Se naquele momento ele ainda necessita usar, vamos cuidar dele mesmo ele usando. Mas ele quer chegar na abstinência? Ele quer parar? Vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, juntos, nós vamos criar estratégias de cuidado para que ele chegue na abstinência. Mas é no processo dele. Não é numa questão onde eu vou forçar ele chegar numa abstinência. Porque a gente sabe que tem algumas substâncias que, né, por exemplo, o álcool, se você corta de repente o álcool de determinadas pessoas, elas podem ter síndromes de abstinência alcoólicas, delírios tremens, que pode levar ela até a morte. Então, o que acontece? Com algumas pessoas entra com medicamento, até benzodiazepínicos, é uma redução de danos. Quando eu entro com benzo para um usuário de substância de álcool, para poder ele não ter delírio tremens, ele não ter uma síndrome de abstinência, é para poder ajudá-lo para que ele não tenha, talvez, a morte. Para ajudá-lo a lidar com esse processo que ele quer ficar abstinente do álcool. Então eu entro com uma redução de danos, porque o benzodiazepínico é uma droga também. Mas é uma droga que vai ajudá-lo naquele momento a passar pela fase até que um dia eu quero abstinência agora. Então nós precisamos conversar sobre redução de danos mais, a gente precisa estudar a redução de danos mais e trazer a redução de danos novamente para o centro de cuidado de saúde mental, álcool e outras drogas. Isso é fundamental, se a gente quiser ter avanço no cuidado das pessoas que estão no uso de álcool e outras drogas. Certo. Luana, tem algumas perguntas aí no Forms? Tem. Explica um pouco do seu trabalho no CRP. Como que você conseguiu alcançar o CRP? Então, o Conselho Regional de Psicologia, ele está aberto para todo profissional, né? Todo profissional da psicologia pode ir lá, né? Você pode agendar, você pode marcar. Hoje a gente tem uma questão que é a questão de funcionários que trabalham. Por quê? Só para explicar. Tem pessoas lá ligadas aos conselhos, porque hoje o conselho, existe o sistema conselhos de psicologia, criou-se o sistema conselhos, que são os conselhos espalhados, né, nos 26 estados, 27, que vai criar mais um. E justamente pensando em como melhorar para a categoria profissional e como melhorar para o ser humano, porque, né, no nosso código de ética, o que a gente tem lá principalmente é o quê? Defender os direitos das pessoas. Então a Constituição ela é muito importante para nós, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é muito importante para nós, então é importante que o psicólogo conheça de Declaração Universal dos Direitos Humanos, conheça de Constituição para ele e conheça do Código de Ética da sua profissão, para que ele não faça bobeira também. Porque a gente a psicologia ela está muito ligada a isso, ao cuidado do outro, ao cuidar do direito do outro também. Nós somos seres humanos, cidadãos de direitos e de deveres, então nós temos que estar muito... E nós temos pessoas ligadas ao conselho que articulam, por exemplo, politicamente, seja a nível municipal, estadual ou federal, para que políticas públicas possam acontecer. Políticas públicas sejam no sentido para pessoas, vamos dizer,
deficientes físicas, para a questão racial, para a questão LGBTQIA, PN+. Então nós temos as ditas, né, que não são minorias, eu falo não são minorias, mas infelizmente a gente, né, usa esse termo, mas trabalhar por aquelas pessoas que a sociedade em algum momento, né, infelizmente, deixou de olhar. Então a questão racial, que é muito importante para nós, hoje nós temos, né, uma luta aí muito grande antirracista dentro do conselho, que é muito importante, e aí nós temos conselheiros ligados, né, que estão lá conversando com os deputados, criando projetos de lei, estabelecendo projetos de lei para que se torne leis, para que a gente tenha realmente leis que funcionem na questão, no quesito antirracismo. Principalmente quando a gente vai falar de racismo estrutural. Nós somos um país muito racista ainda, infelizmente. Né? Questão do feminino, né? A questão do feminicídio. Então nós temos que trabalhar nessa questão. Então nós temos conselheiros de psicologia lá articulando com políticos nesse momento para que possa trabalhar políticas públicas voltadas para mulheres, na defesa das mulheres. Aí também a mesma coisa para a população LGBTQIAPN+. Nós temos nesse exato momento conselheiros articulando. Então existe todo um conselho de classe trabalhando para a defesa dos direitos humanos de uma forma geral. Então hoje o meu papel é, porque nenhum conselheiro recebe salário, né? Nenhum conselheiro, nenhum representante do conselho. Hoje em Uberlândia o nosso conselheiro representante é o Daniel, né? Ele não recebe um salário para estar fazendo o que ele faz. Mas hoje eu represento o Conselho de Psicologia no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e estou na coordenação, né, da comissão temática de saúde mental, álcool e outras drogas. Então também é totalmente voluntário. Né? Então as pessoas, né, os profissionais da categoria precisam se envolver mais com as nossas reuniões do nosso comitê, da nossa comissão temática de saúde mental, álcool e outras drogas. Funciona toda terceira segunda-feira de cada mês. Então, toda terceira-feira de cada mês, às 7h30 da noite, a gente se reúne lá na sede do CRP. Então, é importante a participação dos profissionais. Sim. Né? A gente tem uma tendência maior de psicólogos clínicos, né? Então, às vezes, os psicólogos clínicos ficam mais trabalhando isoladamente. E acho que eles fazerem esse movimento de volta também, de vir para o conselho, de participar das comissões, é muito importante, mesmo para os psicólogos clínicos que trabalham nos consultórios particulares, para que eles não se sintam tão sozinhos e às vezes, né, desamparados, porque às vezes eu ouço isso também. Então nós temos a comissão temática sobre questão racial, nós temos comissão temática sobre a questão da sexualidade aqui em Uberlândia. Então nós precisamos qual que eu quero participar, né? Então eu vou escolher uma, ou participo, né, daquelas que dei para eu participar. Então o conselho, né, vamos dizer que eu tenho para dar, seja para os estudantes e para os profissionais, é a participação. Nós, enquanto categoria profissional, infelizmente, nos últimos 6 anos a gente teve uma desqualificação muito grande. Tá? Nós, profissionais psicólogos, nos últimos 6 anos a gente teve uma desqualificação profissional muito grande e a gente precisa voltar ao nosso lugar, que de fato nós, não é que somos melhores que outros profissionais, não. É porque nós, profissionais da psicologia, a gente tem uma formação que é uma formação que nos possibilita dialogar com todos os setores da sociedade. Né? Nos possibilita, nos dá conceitos, instrumentos, ferramentas, né, para poder dialogar com todos os setores da sociedade, pensando em políticas públicas, seja onde a gente estiver, né, seja em trabalhos de políticas públicas, ou seja na clínica particular, porque não tem clínica particular também sem clínica social, como eu falei anteriormente. Mas é a participação, a gente precisa, nosso conselho está fazendo esse movimento, sempre fez e faz, mas nós profissionais precisamos também. Até porque na clínica se aparece muito do social, né?
para a clínica. Então, como que foi aí descobrir essa área social? Na psicologia a gente costuma dizer que a gente escolhe aquilo que está dentro da gente, né? Aquilo que movimenta Sim. a gente. Na minha família tem histórico de saúde mental, né? Na minha família do lado materno. E eu tive, né? Eu não falei isso aqui, mas num momento da minha vida, o uso de substâncias se tornou um centro na minha vida. Então eu tive um momento da minha vida que o uso de substâncias se tornou um problema na minha vida. E aí eu tive que fazer muitos movimentos, sabe? Muitos movimentos, e nisso eu pude contar com profissionais também maravilhosos que me ajudaram a entender aquilo que eu falei, qual que era o lugar dessa substância na minha vida. Para hoje entender, né? Então ela fala assim, você defende o uso? Não, porque foi a redução de danos que me ajudou a entender que eu não preciso dessa substância para viver. Entende? Então, assim, a psicologia social, ela vem justamente disso, porque eu estou muito ligado com a sociedade, desde, como eu falei, né, quando a pergunta veio da filosofia na minha vida, entender o meu lugar nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, perguntas que talvez estariam ligadas até a questões religiosas, né, mas para mim eu trago mais para questões transcendentais mesmo, questões filosóficas. Não, eu cuido do meu sagrado também, tenho o meu local sagrado, do meu local de cuidado, né, que esse meu contato, que a religião ela é muito importante quando ela é bem utilizada, quando ela é, né, quando a pessoa está sabendo realmente o que é esse termo, né, que é religar você a algo que faça sentido na sua vida, né? Então a psicologia social ela vem daí, ela vem acho que foi uma construção, não tenho certeza, foi uma construção que eu fui fazendo ao longo da minha vida, que aí quando eu entro na faculdade, né, de psicologia, quando eu vou fazer faculdade de psicologia, o meu olhar já era para a comunidade, né, para a comunidade que eu digo, os bairros, principalmente os bairros periféricos, era o meu olhar, sempre foi, e a cidade. Eu falo os bairros periféricos porque às vezes eles ficam, né, um pouco jogados, né? Mas é o olhar para a cidade, como que a cidade movimenta. Porque mesmo no centro da cidade, mesmo nos bairros nobres, elas têm a sua forma de movimentar. E a psicologia social me ajuda a observar esse movimento. Sabe? As teorias sociais, o campo das teorias dos filósofos e dos psicólogos sociais me ajuda a entender esses movimentos e me ajuda a me entender melhor enquanto ser humano e me ajuda a entender os outros melhor. E me ajuda a oferecer um serviço um pouco mais humano, né? Eu falo até falar de humano para humano, falar de serviço humanizado para humano é complicado, né? Mas me ajuda a oferecer um serviço de um pouco mais, então, de qualidade, seria assim, de qualidade mesmo, nesse acolhimento, no cuidado, né? No que é terapia? Cuidado, né? Então, é nesse lugar que está a psicologia social na minha vida. E para finalizar, a última pergunta a Letícia deixou, ela te pergunta qual a importância da luta antimanicomial. Bom, a importância da luta antimanicomial é justamente isso, para que nunca mais aconteça, para que nunca mais se repita o que já aconteceu, né? No mundo todo, mas no Brasil nós temos isso, né? Em Barbacena, que é nossa conterrânea, né? Mineira aqui. E acontece atualmente, tá? Eu vou às vezes fazer até uma denúncia, vamos dizer assim. Nesse exato momento, pode ter certeza que uma pessoa, principalmente usuária de substância, ela está sendo sequestrada e sendo levada para alguma comunidade terapêutica fora de Uberlândia e sendo trancada em cárcere privado, sem nenhum profissional da saúde ali. Eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Não estou falando isso porque eu sei que acontece. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Hoje nós temos manicômios, né? Hoje os presídios e as comunidades terapêuticas
Aí as pessoas, são todas as comunidades terapêuticas? Gente, tudo aquilo tem pessoas que perguntam assim pra mim, você é contra a comunidade terapêutica? A questão não é ser contra a comunidade terapêutica. Eu sou contra tudo aquilo que viola direitos. Então pode ser dentro de um CAPS, pode ser dentro de uma UBSF, pode ser dentro de um Sistema Único de Saúde, de qualquer dispositivo do Sistema Único de Saúde ou do SUAS, que estiver violando direitos humanos, eu vou ter um posicionamento contrário. Então não é porque é comunidade terapêutica, é porque nesses espaços, infelizmente, acontecem muita violação de direitos, principalmente com a questão da sexualidade, né? Isso a pessoa que é homossexual, por exemplo, ela não é aceita na maioria desses espaços, ela tem que às vezes abdicar, porque é do demônio, é da ordem desse lugar, ou então, e a questão da própria religiosidade. Se eu sou de uma determinada, às vezes eu me digo de uma determinada religião, eu só posso ir para certa comunidade terapêutica se eu me converto para aquela religião. Então isso são violações. Então assim, se é contra a comunidade terapêutica? Não, vamos fazer um trabalho então voltado dentro dos princípios do SUS e do SUAS. Por que não? Vamos então fazer, né, eu tenho isso, eu até converso isso com alguns profissionais, que a comunidade foi isso que eu tentei fazer na comunidade que eu trabalhei. Né? Fazer com que o serviço ali então fosse voltado dentro dos princípios do SUS e do SUAS. Então, se a gente conseguir fazer isso, nossa, seria bacana, porque nós teríamos até mais espaços, então, de acolhimento. Mas, infelizmente, não é o que funciona hoje. Elas não funcionam dentro dos princípios do SUS e do SUAS. Mas se a gente tiver, né, locais, né, de acolhimento mesmo, que há pessoas usuárias de substâncias que funciona dentro dos princípios do SUS e do SUAS, com fiscalização e com vigilância, porque precisa ter, nós precisamos nos vigiar, eu preciso ter, né, nós precisamos, porque que com vigilância e fiscalização, ok. Mas a luta antimanicomial ela é importantíssima por isso, porque o manicômio está dentro de mim. Eu posso fazer da minha casa, que eu chamo de lar, um manicômio, se eu quiser. Infelizmente. Se eu começo a ditar ali o que eu acho, que eu sei que é melhor para todo mundo que mora comigo. Então eu posso fazer do meu trabalho um manicômio. Então o manicômio está dentro do indivíduo, do autoritarismo, de quando eu acho que eu sei o que é melhor para o outro. E aí eu vou criando estruturas de poder para isso acontecer. Então o manicômio é isso. Então a luta antimanicomial ela é importante para que a gente não esqueça o que o ser humano ele foi capaz e é capaz de fazer com outro ser humano. Né? O livro é chamado Holocausto Brasileiro, porque foi realmente isso que aconteceu. Tem pessoas que não pode comparar, né? Não, mas foi realmente um holocausto que aconteceu. Quem for assistir o documentário na Netflix vai ver isso. Eu tive pessoas próximas a mim que não deu conta de assistir, que passou mal, né, ao assistir, porque é um horror. E você pensar que são seres humanos que fizeram aquilo com outros seres humanos. E nesse exato momento, infelizmente, existe no Brasil e no mundo, quiçá, esse mesmo movimento de seres humanos maltratando outros seres humanos dessa forma, violando direitos dessa forma. Então a luta antimanicomial, ela tem que ser diária, constante. E ela tem que ser pessoal. Eu tenho que olhar até para o meu papel, para a minha função profissional. Eu faço isso. Em alguns momentos, na minha atuação profissional, eu olho, peraí, o que eu tô achando aqui? Eu tô viajando. Eu tô achando que eu sei mais da pessoa do que ela mesma. Eu tô achando que eu sei o que é melhor para ela. Peraí, deixa eu mudar aqui. Então eu faço essa reflexão para eu poder fazer um movimento contrário, um movimento antimanicomial dentro de mim mesmo. Para que eu possa atuar com aquela pessoa de forma antimanicomial e trazer ela para o centro do cuidado, para que ela possa ser o centro do cuidado. Não sei se eu respondi. Amiga, pega pra mim, por favor. Sim. A gente quer agradecer você demais pelas contribuições. Eu agradeço. Tenho certeza que vai deixar claro pra muitas pessoas que às vezes não sabem, né, o que é
o trabalho do cuidado social, tudo mais. A gente trouxe mais do clínico até hoje também, que é muito legal a gente entender mais sobre isso. Quero te agradecer pela disponibilidade. A gente tem uma lembrancinha para você, gente, te agradecer. Fico muito feliz, tá? Muito honrado pelo convite. Quando vocês me fizeram o convite, eu me senti muito honrado. Hoje, né, eu trabalhei, fiquei, né, comentei com o pessoal, falei, nossa, tenho, né, um podcast hoje, com muito carinho, com muita honra, eu tô aqui para falar um pouquinho da minha experiência, que não é a verdade absoluta, né, eu quero deixar isso claro, é um pouquinho do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, e eu estou aberto, eu falo assim, eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o equívoco. Se algo que eu falei aqui hoje, amanhã eu ver, opa, aquilo ali que eu falei não tá legal, eu vou ter a maior humildade de dizer, eu errei e estou aberto a mudanças. Né? Então esse é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, eu não tenho compromisso com o erro. Eu estou sempre aberto a aprender, ao aprendizado. Isso é muito importante sempre, né? Estar em constante busca desse aprendizado. Sim. A gente quer te agradecer demais por estar aqui hoje. Muito fofo. Obrigada a vocês. Obrigada.